meus amigos do QAP Concurseiros, bora para a nossa parte 3 da Lei de Abuso de Autoridade. Nessa aula nós iremos discorrer sobre os crimes presentes ali, né? Quais são as condutas que o sujeito ativo agente público pratica que incorre na Lei de Abuso de Autoridade. Nós separamos em duas aulas de acordo com a pena. Penas de 1 a 4 anos de detenção e multa estarão presentes nessa aula. Na próxima aula estarão presentes as condutas que incorrem em crime de 6 meses a 2 anos. Então os mais pesados estão presentes nessa terceira aula, uma aula um pouco mais rápida. E na quarta aula nós vamos colocar ali os crimes apenados com 6 meses a 2 anos, que são um pouco mais leves. Beleza? Sem enrolação, vamos embora para a nossa aula, né? Então vamos começar aí falando sobre algo que já é comum, que não é novidade, que estava presente na nossa lei anterior. Aquele indivíduo que mantém, aquele agente público que mantém presos pessoas de sexos diferentes no mesmo espaço, pessoal, seja esse espaço um confinamento, seja esse espaço uma sala, não interessa, né? Você que colocou os presos de diferentes sexos em um mesmo espaço com restrição de liberdade, já vai incorrer aqui nesse artigo da nova Lei de Abuso de Autoridade. Então, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento incorre aqui com detenção de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, mais interessante, o próprio Código Penal, no seu artigo 37, ele já fala que as mulheres devem ter o seu espaço de confinamento próprio, né, respeitando todos os direitos e deveres ali. Mas no artigo 37 do Código Penal já está previsto. O que a Lei de Abuso de Autoridade veio trazer esse artigo? Para incorrer ali uma sanção penal a esse agente público que realiza essa ação. Seja o diretor de estabelecimento prisional, seja o agente carcereiro, seja o próprio delegado, né, ali na própria delegacia, se eles mantêm numa sala, num espaço, no mesmo espaço com restrição de liberdade, pessoas de sexos diferentes, já vai incorrer aqui nesse crime, beleza? O mais interessante, pessoal, é que ali no parágrafo único ele já leva que não apenas o sexo, mas também a idade, né? Quando você mantém criança, adolescente na companhia de maior de idade em espaço inadequado, você também vai incorrer ali na nova Lei de Abuso de Autoridade. Isso não é novidade, está previsto no ECA, né? Até na própria Lei de Execução Penal, que uma das coisas que a gente vai ali separar é pessoas de sexos diferentes, pessoas de idade. Outra separação que a LEP traz, por exemplo, Lei de Execução Penal, é de acordo com a gravidade, de acordo com a natureza daquele crime ali também. Beleza? Então, sexo, idade, isso serão separados, não podem estar presentes no mesmo espaço físico. Tá? E esse espaço físico pode ser um cômodo, pode ser uma sala, um pátio, não interessa. Mas ali devem ser separados, independente do espaço que eles estão, pois estão com restrição de liberdade. Tá? Então, criança ou adolescente, criança até 12 anos, adolescente 12 a 18, previsto lá no ECA, até 18, né? Até o limite de 18, ou seja, de 18 para cima já é considerado adulto. Quem mantém no mesmo espaço criança e adolescente junto com adulto também vai incorrer aqui no abuso de autoridade. Aqui é pesado, é 1 a 4 anos, porque você não respeita a dignidade da pessoa humana quando você coloca diferentes sexos e diferentes idades ali no mesmo espaço físico. Ou seja, diferentes idades, quando eu falo, é menor de 18 com maior de 18. Beleza, pessoal? Show de bola! 1 a 4 anos e multa. Primeiro, as crianças, né, na própria previsão do ECA, elas não estão nem mesmo possibilitadas de medidas socioeducativas, que seria, por exemplo, a internação. A crianças menores de 18 anos não é dado essa pena, não é previsto essa pena, independente da infração penal que ocorra ali. Beleza? Vamos lá, então, continuar. Outro artigo presente lá na nova Lei de Abuso de Autoridade, de 1 a 4 anos. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente. Quando a gente fala em invadir, a gente está falando de algo forçado, né? Você utilizar a força para entrar naquele espaço. Adentrar, nós temos algumas modalidades. Pode ser clandestina, ou seja, sem o conhecimento do autor, ou astuciosamente, ou seja, utilizando algum método de enganar aquele proprietário, aquele morador daquele espaço. Ou a revelia da vontade do ocupante. O que significa a revelia da vontade do ocupante? Quando você faz contra a própria vontade daquele indivíduo, né? Ou seja, sem o consentimento do ocupante daquele imóvel. E aí ele coloca de forma bem interessante, inteligente, nesse artigo, diferente do que estava previsto lá nos outros artigos na lei anterior, imóvel alheio ou suas dependências. O que ele quer dizer com imóvel alheio ou suas dependências?
não está mais restrito à residência apenas, o domicílio do indivíduo, como estava na linha anterior. Aqui ele ampliou. Quando ele fala imóvel alheio ou suas dependências, pode ser um imóvel comercial. E outra coisa, pessoal, isso não está restrito ao proprietário. Você que está alugando aquele imóvel, se a pessoa adentra ou invade ele, estará incorrendo sim, se o agente público invade ou adentra nesse espaço, que seja um espaço alugado, estará incorrendo aqui na nova lei de abuso de autoridade. Então por isso o legislador foi inteligente e colocou de forma mais genérica, imóvel alheio e suas dependências, beleza? Não apenas restrito ao domicílio mais. Ou nele permanecer ou nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Nós vamos falar sobre essas condições, né? Mas quando você invade ou adentra o imóvel alheio às suas dependências, tem algumas situações que são previstas, que são possíveis, né? Desastre ou socorro, quando você tem situação de flagrante delito ou consentimento do autor. Nessas três hipóteses, qualquer horário. Você pode adentrar qualquer horário no imóvel alheio. O agente público, obviamente. Agora, quando você tem mandado judicial, determinação judicial, essa lei vem estabelecer o período em que você pode realizar você pode adentrar no imóvel, né? Existe um horário específico que essa lei vai trazer e a gente vai falar já já. Bom, então vai incorrer nessa lei de abuso de autoridade quem fora dessas circunstâncias que nós citamos invade forçadamente ou adentra de maneira clandestina ou oficiosa ou contrária à vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, beleza? A ideia é exatamente proteger a dignidade e a vida privada de cada uma das pessoas. Então, lembre, pessoal, o titular da proteção constitucional não é o proprietário sempre, ele é o ocupante do imóvel, pode ser ele o proprietário ou não, não é específico ao proprietário. Pessoal, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências é a primeira circunstância que a gente coloca aqui, que incorre nessa lei de abuso de autoridade nessas circunstâncias. Então, veja bem, se um policial ele chega na casa de um indivíduo e coage, intimida ele, para ele deixar o policial entrar, começa a ameaçar mediante ou utiliza violência, empurra ele e vai forçosamente entrando naquela residência, naquele imóvel, naquele estabelecimento, sem o consentimento do proprietário, abuso de autoridade. Beleza? Então nós temos três situações, ou mediante coação moral, ou coação física, ou violência, ou ameaça. E aí, nessas três circunstâncias, se por meio dessas três circunstâncias o agente público consegue adentrar naquele espaço físico, estará incorrendo no abuso de autoridade. Quando a gente fala consentimento do morador, é porque ele aceitou e ele concordou de maneira voluntária que aquele agente público possa adentrar naquele espaço sem nenhum problema. Mas nessas demais situações, não estará protegido constitucionalmente. Beleza? Vamos seguir adiante então, sem qualquer dúvidas. Como eu falei, no próprio Código Penal, no artigo 37, ele já prevê, né, que mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando seus deveres e direitos inerentes à condição pessoal, para a gente citar aquele primeiro artigo. E no ECA está previsto, né, que essa internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, diferente de estabelecimentos de adultos. Devem ser estabelecimentos distintos, pois terão composições, terão regras, rigores diferentes de acordo com a idade, compleição física e gravidade da infração. Show de bola! E aqui é um slide mais importante dessa aula, pessoal. Coloca um asterisco, leva isso para sua prova, que isso aqui é importantíssimo. Primeira coisa, quem cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar em horário distinto do que está previsto, e essa previsão é o que está aqui no slide, após as 21 horas ou antes das 5 horas. Olha que interessante, pessoal, essa lei de abuso de autoridade, ela traz uma definição objetiva do período noturno. O que é período noturno para a nova lei de abuso de autoridade? Após 21 horas ou antes das 5. Não quer saber mais se está o período noturno, se está escuro, se está claro. Não, agora é uma definição objetiva. Porque antes, com uma outra definição
com uma definição subjetiva, poderia ser o que está escuro, o que está claro, isso iria variar de acordo com o horário de verão ou não. Agora não, meu amigo, independente de qualquer outra definição, ele especifica após as 21 horas ou antes das 5. Isso seria abuso de autoridade. Qualquer horário entre 5 horas da manhã e 21 horas, com mandato de busca e apreensão, ele não incorrerá ali na lei de abuso de autoridade. Perfeito? Então é uma definição agora bem objetiva. Lembre que fora desses horários só é possível em flagrante delito, em desastre para prestar socorro e também com consentimento do morador. Beleza? E a determinação judicial somente dentro desse período das 5 e 21 horas. Primeira vez com definição objetiva. Eu tenho certeza, esse horário não vai cair em prova, pessoal. Ele vai despencar na sua prova, então fique ligado, porque isso vai despencar na sua prova. É uma definição objetiva, primeira vez que essa lei, na lei anterior não tinha essa previsão, né? Então, a primeira vez que essa lei traz uma definição objetiva, de 21 horas às 5. E isso você precisa lembrar desse horário, porque vai cair na sua prova. E aí, de forma clara, ele fala o que a gente já citou, né? Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então, não há crime, independente do horário, se for prestar socorro, se for em flagrante delito ou desastre. E ainda quando há consentimento, já tem uma decisão do STF, né, o ministro Lewandowski, se não me engano, em 2013, já decidiu que com consentimento não há o que se falar em horário, pois o próprio proprietário ou morador consentiu no ingresso do agente público. A nossa própria Constituição, ele fala, né, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E agora, o que é durante o dia para a lei de abuso de autoridade? Para sanção penal do agente público. Durante o dia agora é entre as 5 da manhã e as 21 horas. Show de bola, perfeito. A gente ainda mostra, né, essa decisão do STF. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente vai ser lícita, mesmo em período noturno, quando, o que já fala a Constituição, né, ocorrerem justificativas posteriores de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade e nulidade dos atos praticados. Não é somente, né, na verdade, em flagrante delito, mas quando ocorre também para prestar socorro. Mas essa foi uma decisão específica para a situação de flagrante delito, mas a gente sabe que a doutrina e jurisprudência é clara também que qualquer horário, obviamente, quando for desastre ou para prestar socorro. Isso já está claro, vamos seguir adiante na nossa legislação, na nova lei de abuso de autoridade. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pessoal, isso em outras palavras, a gente está querendo falar sobre fraude processual. Isso é o nome que a gente dá para fraude processual. Hoje, no nosso Código de Processo Penal, a gente tem algo muito ligado a isso que a gente chama de cadeia de custódia. Cadeia de custódia, pessoal, nada mais é do que uma documentação cronológica de cada etapa de todas as peças de um processo, de qual foi o primeiro agente a encontrar aquelas peças no local de crime, quem foi o que recolheu, qual horário, qual data, em qual circunstância, em qual condição. E isso tem que ser documentado a cada etapa que essa peça passa. Se no meio desse processo há um processo em que um agente público inova artificiosamente, seja numa etapa da investigação do processo, ou ainda, né, no meio de uma diligência qualquer, o estado do lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade penal ou criminal, alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, e aí vai entrar também a responsabilidade civil, administrativa, viu, pessoal? Mas quem procura se eximir dessa responsabilidade e o agente público que inova artificiosamente incorre aqui nessa lei de abuso de autoridade. O próprio Código Penal, ele já prevê quem realiza esse tipo de atitude que não seja agente público, né? Então aqui na nova lei de abuso de autoridade, obviamente a gente está direcionando ao agente público que faz esse tipo de atitude, que realiza essa fraude processual, que altera o estado de lugar ou de coisa,
para eximir a responsabilidade de outrem, beleza? É a fraude processual, incorre aqui, a gente tem os exemplos de cadeia de custódia, um acidente de trânsito, você vai lá e muda a posição dos veículos para eximir responsabilidade criminal de alguém, ou ainda para piorar a situação, né, para responsabilidade ainda mais, agravar ainda mais a responsabilidade de terceiro, né? Então você vai estar alterando a realidade, vai dificultar a investigação, vai dificultar o trabalho do perito e por aí vai. Então esse crime pode se dar antes mesmo da instauração da ação penal, ainda na fase de investigação ou mesmo em uma fase de mera diligência ou diligência policial ou administrativa, beleza? E o item 1, ele fala eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Então, essa fraude processual pode ser nas 3 esferas de responsabilidade. Quando você quer eximir responsabilidade civil, administrativa ou penal, né? E ainda quando você quer agravar a situação de terceiro. Você quer eximir a sua responsabilidade, mas você quer o quê? Piorar a situação de um terceiro. Imagine que ali num acidente de trânsito envolve uma viatura da Polícia Militar. E aí nessa viatura da Polícia Militar, o agente público tenta alterar o estado das coisas, mudar a posição dos veículos, tentar ali omitir alguma informação, omitir que ele passou no sinal vermelho, enfim. Pessoal, aqui ele vai sim incorrer nesse artigo, porque ele está cometendo uma fraude processual, está alterando dados ou está omitindo dados ou informações, ou divulgando dados ou informações incompletos, né, para desviar o curso de investigação, diligência ou do processo. Sujeito ativo, agente público, por isso, aqui nessa lei, que ele será responsabilizado, incorre em abuso de autoridade. Fraude processual por agente público. E por fim, nós temos aqui ainda nesse slide, constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pessoal, olha só, o cara coage um profissional de saúde para ele receber um cadáver, já sabe que não tem mais vida, receber um cadáver para deixar em dúvida a investigação, para fingir que chegou lá com vida, para fingir que ele foi socorrido com vida e ainda complicar ainda mais a investigação ali. Então, quando o agente público que constrange sob violência ou grave ameaça um funcionário ou empregado do hospital, seja ele público ou privado, a receber um cadáver, com o fim de alterar, olha aí, qual é o fim? É necessário que haja esse fim aqui, ó, com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Imagine que quem cometeu o crime foi um parente de um policial e os outros policiais, na tentativa de ajudar aquele policial, que o filho dele não seja responsabilizado, eles tiram aquele cadáver daquela posição, levam até um hospital, force os agentes do hospital ali a receber aquele cadáver, para que não tenha mais a cena de crime, vamos dizer assim, para que aquele local onde estava o cadáver não seja mais ali, não esteja mais completo, esteja inidôneo, esteja, vamos dizer assim, alterado, para que complique a apuração e o filho daquele agente não seja responsabilizado. Pessoal, aqui incorre na nova lei de abuso de autoridade. Por quê? Você vai forçar a internação de uma pessoa já falecida com o fim de dificultar a apuração, nesse caso de um homicídio. Beleza? Ou seja, o agente age com dolo. E aí, por isso, incorre aqui na nova lei de abuso de autoridade. Show de bola? Sigamos. Vamos lá. No primeiro que a gente citou, fraude processual que está prevista lá no nosso Código Penal, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro ou perito. Isso qualquer pessoa da população, na nossa lei de abuso de autoridade, específico para o agente público que comete essa fraude processual. Proceder à obtenção, mais um crime aí da nossa lei. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Ou seja, pessoal, na nossa própria Constituição, no artigo 5º, está lá previsto, se não me engano, no inciso 56,
Quando são inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meio ilícito. Está lá isso presente na nossa Constituição. Se um agente público ele procede a essa obtenção de acordo com o que está lá na Constituição por meio manifestamente ilícito, seja um procedimento de investigação ou fiscalização, e aí é restrito a isso, né? Por exemplo, um procedimento administrativo, ele não entraria aqui, mas uma investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, e aí incorreria sim na nova lei de abuso de autoridade. Quando você procede a essa obtenção de prova, sabe que é ilícita, por exemplo, claramente, quando você procede a uma obtenção de prova com um mandado judicial de busca e apreensão fora do horário previsto, que é entre as 5 e 21 horas. Se você consegue uma prova às 22 horas, mas foi por um meio manifestamente ilícito, você incorre aqui na nova lei de abuso de autoridade. Obviamente essa prova será considerada ilícita, será desentranhada do processo, mas você aqui tem a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Show de bola. E por outro lado, quem faz uso também, né, dessa prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude, também incorre de 1 a 4 anos. Ou seja, você sabe que é uma prova ilícita. O juiz aqui no caso, né, que sabe que é uma prova que foi obtida por meio ilícito e faz uso dessa prova, ou seja, ele sabe que foi adquirida essa busca e apreensão, uma prova ali após as 22 horas e após 21 horas e ainda utiliza ela no processo contra o investigado ou fiscalizado, incorre aqui na abuso de autoridade. Só que o interessante é que ele especifica, né, em desfavor do investigado ou fiscalizado. Se for de um outro terceiro que não está sendo investigado nem fiscalizado, não incorre aqui no abuso de autoridade. Interessante, né? Ele especificou. E aí aqui, né, a gente especifica que o sujeito ativo é aquele agente, né, que realmente usa essa prova, o juiz ele que usa essa prova para ir contra, né, o agente ou o membro do Ministério Público que utilize-se dessa prova para instaurar uma ação penal, enfim. Detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Vamos lá. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pessoal, não confunda com interceptação telefônica, porque aqui nós estamos falando de uma gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Aqui o foco, pessoal, é exatamente você fazer o quê? Uma divulgação, você expor o quê? A intimidade ou a vida privada. E aí você fere um princípio constitucional, né? Porque você está ferindo a vida privada e a intimidade daquela pessoa. Quem divulga gravação ou trecho de gravação sem qualquer relação com a prova, uma conversa às vezes que ele tem ali que expõe a intimidade dele, que ele confessa, por exemplo, algo bem ligado à sua vida privada, mas que não tem relação nenhuma com aquilo que estava sendo investigado, incorre aqui na nova lei de abuso de autoridade, porque você vai estar constrangendo, você está indo contra esse princípio constitucional. Você estará ferindo a honra ou a imagem do investigado e, na verdade, essa divulgação não ajuda em nada com a investigação, só vai realmente atrapalhar, só vai dificultar ali a investigação e, por outro lado, ainda constranger a imagem e a vida privada daquele indivíduo que está sendo investigado. Beleza? Então, isso que difere da nova lei de interceptação, da lei de interceptação telefônica, porque lá você vai estar divulgando uma gravação ambiental, você vai estar lá divulgando uma interceptação, e isso você incorre num crime lá previsto na lei de interceptações telefônicas. Nós falamos isso na nossa aula de interceptações. Aqui você vai divulgar gravação ou trecho sem relação com a prova que se pretende produzir. Show de bola? Beleza. E aí, se não for funcionário público, pessoal, eles vão incorrer lá no nosso Código Penal, artigo 153, parágrafo 1A, né, que é quem divulga segredo, mas qualquer pessoa da população. Aqui é específico para um agente público. Show de bola. O artigo 5º fala pra gente, né, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Show de bola. Vamos lá para o nosso último slide. Também incorre na pena de 1 a 4 anos de multa quem dá início ou procede à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente.
Pessoal, olha só que bizarro. Você sabe que o indivíduo é inocente e você dá início a uma perseguição penal civil administrativa. É muito similar ao que a gente vê naquele seriado do Stephen Avery, né? Acho que é Making a Murder, se não me engano. Muitas vezes os agentes sabem que ele é inocente, mas mesmo assim, às vezes até para inocentar um terceiro, para fugir à investigação de uma outra pessoa que poderia estar envolvida, eles dão início a uma perseguição penal de alguém que eles sabem que são inocentes, de alguém que ele sabe que é inocente, sem justa causa fundamentada. Então é esse agente, né, e aí ele vai responder por abuso de autoridade, por quê? Porque ele está dando início a uma perseguição, vai envolver toda ali uma investigação, toda ali um processo, vários profissionais indo atrás de uma pessoa que na verdade não tem relação nenhuma com o fato. Você vai estar gastando dispendiosamente recursos financeiros do Estado, funcionários, para algo que realmente, ainda sem contar que você ainda moralmente você pode estar incorrendo ali num outro crime, porque o indivíduo pode até mesmo futuramente pedir uma indenização moral, porque ele estava sendo perseguido de forma ilícita. Beleza, pessoal? É muito semelhante com o crime que a gente tem de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção. Você começar a instaurar a aplicação você começar a instaurar essa persecução, né? Você dá início a isso sabendo que não é que o indivíduo é inocente, buscando ainda a sanção penal civil administrativa dele. Abuso de autoridade. 1 a 4 anos e multa, beleza? Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessiva da medida, deixar de corrigi-la. Aqui, quem é que decreta? Decreta o magistrado, né? Então ele é o nosso sujeito ativo. O magistrado é o sujeito ativo. Pessoal, em processo judicial, quando o indivíduo, o magistrado, indispõe ativos financeiros daquele investigado ou acusado em uma quantia exageradamente acima daquilo que realmente daquilo que realmente é necessário para satisfazer a dívida, o magistrado incorre em abuso de autoridade. E uma segunda situação é quando ele deixa de corrigir. Vamos supor que a vítima ela coloca ali o valor do prejuízo que ela teve, e aí de repente o valor que o juiz tinha colocado estipulado era muito acima, e mesmo após a vítima falar qual foi o valor do prejuízo, o juiz ele mantém esse valor exageradamente acima e não corrige. Abuso de autoridade. Tá? Então, sempre em processo judicial, quando ocorre indisponibilidade de ativos financeiros por decisão do próprio juiz em quantia muito acima do valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante, ou até mesmo quando demonstrado pela parte a excessividade da medida, ou seja, a própria parte concordou que é um valor muito acima, mostrou pelos cálculos que o prejuízo foi muito menor, e aí deixa de corrigir o juiz. Então, aqui incorre em abuso de autoridade, pena de detenção de 1 a 4 anos de multa. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai fechar essa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando dos crimes, por isso nós vamos fazer os exercícios na próxima aula para juntar questões aí dos crimes que a gente vem falando. Beleza? Próxima aula são os crimes apenados de 6 meses a 2 anos de multa. Então aguardo você até já. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!